guerras. E se você pegar a palavra de Deus, se você pegar a Bíblia Sagrada, em toda ela você vai ver que Deus sempre guerreou as guerras do povo dele. Deus sempre pleiteou as batalhas do seu povo. E eu acredito nesse Deus que guerreia por nós. E eu tenho estado nessa fé, essa semana toda aí, às 6h30 da manhã, todos os dias eu estava fazendo uma oração. Eu vi que muitos irmãos estiveram acompanhando, né? Todo dia às 6h30, orando a oração do rei Josafá. Eu não sei se você assistiu na hora, se você assistiu depois, mas quem chegou a assistir as nossas orações, pastor? Eu cheguei a assistir, amém. Por quê? Porque a oração do rei Josafá, porque foi essa oração que ele fez. Ele disse: Senhor, não há força em nós diante dessa multidão, e não sabemos o que faremos, mas os nossos olhos estão em Ti. Naquele momento veio a resposta de Deus, que para mim foi uma resposta, e eu quero que seja para você também. Deus toma um profeta não, um levita, né? Em profecia, o nome dele era Jaaziel, que significa Deus vê, e ele diz: olha, assim diz o Senhor, não temas, porque essa peleja não é vossa, senão de quem? Senão de Deus. Então de lá para cá eu venho insistindo nessa palavra, eu venho orando esta oração, porque eu acredito que quando você entrega a sua peleja, a sua batalha nas mãos de Deus, Ele luta por você. Agora, você quer ver uma coisa que Deus pleiteia, que Deus luta em favor? É em favor do trabalhador injustiçado. Eu vou mostrar isso aqui para você, irmão, porque eu cheguei até ver uma outra mensagem aqui, ó, vou até mostrar para você aqui, mas no meu coração o Espírito Santo ainda continua falando isso, e eu não posso desobedecer, eu tenho que pregar o que Deus manda, né? E Deus continua falando para mim, falar com você desse assunto. Vamos lá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, o versículo também é o versículo 9. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 9. Irmãos, nós não podemos ser avarentos, não podemos ser gananciosos, mas a gente precisa ser mais ousado. Nós precisamos ser mais, como que eu posso dizer para você, qual seria a palavra certa, né? Nós precisamos ser mais intrépidos em relação àquilo que Deus tem para nós, em relação ao nosso direito diante de Deus. Às vezes nós esquecemos que nós temos um Deus que luta por nós. Eu estava falando para os irmãos aqui antes de começar o culto, até ontem lá em Martinho Prado eu preguei essa mensagem, que quando Davi vai enfrentar Golias, o Golias se levanta contra ele e amaldiçoa Davi no nome dos seus deuses. O Davi olha para ele e fala assim: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Escuta, ele fala assim, ó: a quem tu tens afrontado. Ou seja, ele deixa claro para Golias que ele estava enfrentando uma batalha, a afronta que ele estava lançando, aqueles xingamentos, aquela zombaria, sabe, tudo que ele estava fazendo, não era contra ele, o Davizinho de gentil aspecto estar na frente dele, não. Que por trás, Davi está dizendo assim, que por trás dele havia alguém muito maior que lutaria aquela batalha. Então ele está dizendo para Golias, em outras palavras, o seguinte: você não está me afrontando, você está afrontando quem? O meu Deus. Quem serve a Deus aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Então vamos lá. Então nós precisamos parar e começar a entender as coisas de maneira certa. Que quando certas afrontas vêm contra você, não é contra você, é contra o Deus que você serve. Quando certas humilhações, quando certas vergonhas vêm para você, não é para você. Se você é um servo de Deus e uma serva de Deus, você tem que entender que há certas vergonhas, humilhações, dificuldades que estão se levantando contra o Deus que você serve, porque você diz que você é um servo de Deus, você diz que você é uma serva de Deus. Então quando a gente começa a entender a coisa dessa maneira, nós precisamos lançar isso já na batalha, dizendo assim: olha, Deus, essa afronta não é contra mim, é contra o Senhor. O inimigo, você não está vindo contra mim, você está vindo contra quem? Contra o Senhor. Aí a coisa muda, aí passa de um patamar natural para um patamar espiritual, e a gente está errando nisso. A gente está deixando a coisa só no patamar natural, achando que é só o nosso esforço, que é só a nossa mão, que é só a nossa capacidade. Não é, não.
Existe um Deus interessado em ser justo comigo e com você. Diga glória a Deus. Existe um Deus todo-poderoso que, se nós formos abençoados, Ele vai ser exaltado. Mas se nós formos envergonhados também, o nome dEle também vai ser envergonhado. Se Davi perdesse aquela batalha, ele estaria envergonhando o nome de quem? Do Senhor, porque quando ele vai para a batalha, ele fala assim, ó, eu estou indo no nome de quem? Do Senhor. Jamais ele ia perder aquela batalha, porque Deus entrou na batalha quando ele invocou o nome do Senhor. O que eu estou falando isso para você? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9, que diz assim: porque na lei de Moisés está escrito, ó, presta atenção, nós estamos no Novo Testamento, primeira carta aos Coríntios, né? E vai ser citada a lei de Moisés. O que dizia lá? Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Olha para o pastor. Isso aqui é o seguinte, o apóstolo Paulo está falando com a igreja, que aquele que trabalha tem direito ao seu salário. Deus é tão justo em relação a isso, irmãos, que lá no Antigo Testamento, na lei, Deus fala com o povo de Israel o seguinte: quando o boi estiver trabalhando na lavoura, quando o boi estiver pisando trigo, não tape a boca dele. Por quê? Irmão, o ser humano é tão mau. Vamos falar a verdade, o ser humano é terrível, não é? Quando se diz em relação a lucro, quando se diz em relação a dinheiro, o ser humano ele é tão terrível. Que o ser humano pensou? Teve uma ideia, um ser humano lá, vamos falar um ser humano abençoado, teve uma ideia certa vez. O que ele fez? Ele falou assim: quando o boi estava lá trabalhando, pisando trigo, automaticamente o boi sentia fome e ia fazendo o quê? Ia comendo. O que ele pensou? Vou tapar a boca do boi para ele só trabalhar e não o quê? E não comer. Fiquei pensando nisso, falei, Deus, a gente é terrível. Eu falo a gente que é o ser humano, irmão, por causa de dinheiro, a Bíblia fala que o dinheiro é o princípio, a raiz de todos os males. Deus viu aquilo, irmão. Deus olhou e falou assim: negativo. Eu não aceito que vocês tapem a boca do bicho que está trabalhando para vocês, que não pode se justificar, que não pode se defender, e que vai trabalhar, porque vocês estão obrigando ele a trabalhar, e não é justo. Não tape a boca dele. Ele pode ser usado para o trabalho, Deus deixou isso, mas enquanto ele trabalha, deixa ele comer, porque isso é o que? É justo. Fala assim: todo trabalhador é digno do seu salário. E quando o apóstolo Paulo ele cita essa lei lá do Velho Testamento, da lei de Moisés, olha o que ele vai falar. Ele diz assim, ó, no finalzinho do versículo 9, né? Porventura tem Deus cuidado dos bois? Irmão, olha pastor, você acha que Deus está tão preocupado assim com o boi? Irmão, ele está usando o boi de exemplo para dizer o seguinte: se ele não quer ver um animal sendo injustiçado no seu trabalho, imagina eu e você, imagina nós. Está entendendo onde eu quero chegar, sim ou não? Irmão, Deus defendeu um animal. Você acha que Ele não vai defender você e eu? Pastor, eu estou vivendo uma situação, vamos falar hoje de vida financeira, né? Já que hoje é dia de trabalho, que o trabalho que eu estou trabalhando não é justo o que eu tenho recebido, eu estou sendo envergonhado. E eu vou falar uma coisa com você: às vezes Deus deixa a gente passar certas vergonhas, às vezes Deus deixa a gente passar certas humilhações. Você sabe para quê? Pergunta aí para mim, para quê, pastor? Porque tem gente que acha que tudo é ruim, né? Depende. Às vezes Deus deixa você passar certas humilhações, certas vergonhas. Às vezes Deus deixa você até passar por certas necessidades. Sabe para quê? Pergunta de novo, fala: para quê, pastor? Agora, fala para o irmão do seu lado assim, para você se revoltar. Fala para ele: como pode, pastor? O senhor está falando para eu ficar revoltado? Estou falando para você se revoltar. Mas calma, senão vai sair um bando de revoltado daqui, xingando todo mundo, brigando com os outros na rua, né? Chega lá, vou bater naquele patrão, pastor. Não bate não. Perigoso ainda bater no patrão e falar: o pastor mandou. Está amarrado em nome de Jesus. Olha para mim. Para que
como é que é essa história? Tem que me revoltar, pastor? Tem, irmão. Só que você não tem que se revoltar contra o homem, você não tem que se revoltar contra a pessoa. Estou revoltado mesmo, pastor, com esse governo aí. Tá, você pode até ficar revoltado, mas não vai resolver. Você tem que se revoltar contra quê? Contra o que é que eu tenho que me revoltar? Para que serve essa revolta? Você tem que se revoltar contra a situação que você está, contra a humilhação, contra a vergonha, contra a situação que você está vivendo sendo um servo de Deus. Você tem que se revoltar contra o que você está vivendo em comparação com o que a palavra de Deus diz que você deveria de viver. Irmão, não podemos mais aceitar ser esse boi com a boca tapada. Quem está entendendo, diga amém. Se Deus não aceita o boi com a boca tapada, como é que Deus vai aceitar eu e você, um servo dele? Um servo de Deus, uma serva de Deus? Não. Ao contrário, eu acredito piamente que Deus quer que o povo dele seja abençoado em todos os sentidos, mas seja abençoado no nível que passe para o lado melhor. Qual é o lado melhor? Vou falar para você, a Bíblia diz qual é o lado melhor. Melhor é dar do que receber. Entendeu o que eu falei, sim ou não? Quem entendeu o que eu falei? Melhor é dar do que... Quem quer estar do lado melhor? Deixa eu ver. Então você tem que se revoltar contra isso. Não é por avareza, presta atenção. Não é por ganância, porque se você pegar esse caminho você vai cair. Você já tem maturidade suficiente para entender o que eu estou falando. Quem entende o que o pastor está dizendo? Avareza, ganância, ostentação. Infelizmente muito cristão entra nesse caminho, né? Troca de lugar o coração. Teu coração tem que estar lá, não pode estar aqui. Amém? O teu tesouro tem que estar lá e não tem que estar aqui. Mas eu acredito de verdade que Deus quer ver cada um de nós aqui do melhor lado. E o melhor é dar do que receber. E eu acredito nisso. Só que isso só vai acontecer o dia que você se revoltar. Num bom sentido, no sentido que eu expliquei. E dizer, Deus, eu não aceito isso. Eu não posso me conformar. Porque isso não é contra mim, mas contra o Deus que eu tenho servido. Essa vergonha, essa luta, essa dificuldade, o que quer que você esteja passando, às vezes nem é caso financeiro, tem casos que é na saúde, tem outros que é um problema na família. Você precisa falar, Jesus, essa afronta é contra o Senhor, não é contra mim. Por que eu estou falando isso? Eu vou citando aqui porque não vai dar tempo da gente ler tudo, tá? Mas eu me lembro que certa vez a Bíblia diz que Pedro estava chegando e ele é cobrado dos impostos. E a Bíblia fala que ele fica completamente envergonhado. Por quê, pastor? Porque a cobrança foi para ele e foi para Jesus. Perguntaram assim para ele assim: seu mestre não paga os impostos? Não paga o que deve? E coisa vergonhosa é você ser cobrado por coisas, por dívida, né? Você ser cobrado por aquilo que você não pagou. Pedro sai inconformado com aquilo, sabe? Ele vai, e Jesus já sabia de tudo. Quando ele chega, ele entra na casa e Jesus estava lá. Jesus fala assim: ô Pedro, me fala uma coisa, quem tem que pagar? São os filhos ou os alheios? O que significa isso, pastor? Significa que quem era nascido naquela terra não precisava pagar os impostos eram cobrados só dos alheios. E o Pedro responde, Senhor, são os alheios. E sim, então, os filhos não têm que pagar. Ou seja, Jesus começa mostrando para Pedro que aquela cobrança era indevida. Está entendendo, sim ou não? Só que olha como que Jesus é. Jesus fala assim, mas para que não os escandalizeis, quer dizer, não é certo, não precisaria pagar, mas já que estão cobrando, para que não haja escândalo, vergonha, Jesus não paga, os servos de Jesus não pagam, vai lá, lança lá o anzol, primeiro peixe que você pegar, tira, olha na boca dele, e lá vai ter lá o necessário para você pagar o meu imposto e o seu. E Jesus fala para ele, vai lá e pagai por mim e por ti. Ou seja, por que Jesus defendeu Pedro? Por que Jesus interveio naquela vergonha que Pedro havia passado? Porque quando foram cobrar Pedro, cobraram ele e cobraram a quem? A Jesus. E aí que tem que entrar no nosso coração isso, pastor. Por que o senhor disse que eu tenho que me revoltar? Porque você serve a Deus, e no momento que você, sendo um servo de Deus, você é cobrado, essa afronta, essa cobrança, essa vergonha também é contra quem? É contra o Deus que você serve.
E aí quando você chama Deus para a batalha, a coisa muda. Diga glória a Deus. Deus, eu não quero ser abençoado, eu não quero prosperar, o Senhor, para que eu venha mudar o meu coração de lugar, para que eu venha ostentar, mas para que eu não traga vergonha ao Senhor, para que eu possa glorificar o Senhor. Porque quando você é envergonhado, o nome do Senhor também é. Mas quando você é abençoado, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, o nome do Senhor também é glorificado, sim ou não? Quem faz questão de glorificar Deus quando é abençoado? Então pronto. Então Deus quer que você seja abençoado. Amém? Continua aí no texto, que a gente não pode se perder daqui, né? É muita coisa para falar, então tem que correr. Diz assim, 10. Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com o quê? Com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança de ser o quê? Olha para o pastor. Ou seja, Deus não gosta que ninguém trabalhe à toa. Deus disse assim, o apóstolo Paulo está falando o seguinte: Deus não estava preocupado com o boi, Deus estava falando com certeza por causa de nós. Se você pegar outra tradução, aqui que eu tenho a Bíblia Viva, coloca para mim a Bíblia Viva, coloca aí o versículo 9, a Bíblia Viva diz assim, ó: na lei de Moisés está escrito, não amordassem a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. Agora, vocês acham que Deus estava pensando só nos bois quando disse isso? Claro que não, meu irmão. Por isso que a gente precisa pegar a palavra para nós. Não tampa a boca do boi quando ele estiver trabalhando, isso não é justo. Ele tem direito de comer. Ser humano mau, quer dizer, para eu ter um pouco mais de lucro, não vou deixar o boi comer, porque se ele comer menos, eu consigo vender mais. Deus falou, não, se ele está trabalhando, ele tem que comer. Continua, versículo 10, será que ele não estava pensando em nós também? Naturalmente que sim. Olha o que diz aí, ele disse isso porque aqueles que aram e debulham, devem esperar receber a sua parte da colheita. Diga glória a Deus. É justo, meu irmão, é justo. E toda vez que houve uma injustiça, Deus foi lá e interveio. Vou te mostrar um maior exemplo de todos a respeito disso, que está lá em Gênesis capítulo 30. Vamos lá? Gênesis capítulo 30, eu vou ler bastante aqui com você a partir do versículo 27. Gênesis 30, 27. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém? Irmão, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque o povo de Deus durante muito tempo teve a mente fechada, sabe? Eu falo porque eu estou há muito tempo na igreja, há muito tempo já no evangelho, e antigamente parecia que dinheiro era pecado, parecia que prosperar era do capeta, era de Satanás. Eu não sei se você já pegou essa época na igreja, mas existiu uma época na igreja que, meu irmão, se alguém falasse assim, olha, eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, não, o diabo vai entrar em você. Mas nunca foi assim. Por uma falta de entendimento, as pessoas juntaram miséria com salvação. As pessoas entenderam o seguinte, né? Leram aquela parábola do rico e do Lázaro, e quando viram que o Lázaro, que era o quê? O que o Lázaro era? Quem lembra? Na parábola do rico e o Lázaro era o quê? Mendigo. Lembra disso? E aí quando viram que o Lázaro era mendigo, foi para o céu, falou, para ir para o céu tem que ser o quê? Tem que ser mendigo. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Não. A algum momento o pessoal entendeu errado, irmão. E aí falou assim, o rico foi para onde? Foi para o inferno. Então quem é rico vai para onde? Não, a Bíblia fala que é mais difícil passar é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar onde? Então não pode ser rico, senão vai para onde? Vai para o inferno. Estou falando para você porque era assim que a gente pensava. Quem pensava assim? Eu já pensei assim. No meu começo eu pensava assim, rico vai para o inferno, porque o rico, as riquezas vão tomar conta. O jovem rico não quis o que Jesus tinha para ele por causa das riquezas. E eu vou falar uma coisa para você para ficar bem claro, presta bem atenção no que eu vou te falar. Não é o dinheiro o problema é o amor
ao dinheiro. Não é o dinheiro o problema, o dinheiro é solução. Quem está entendendo, diga amém. O problema é quando o dinheiro entra no lugar de quem? De Deus. Aí se torna um problema. O problema é quando as coisas desse mundo, os bens, o dinheiro, as riquezas, elas começam a subir para o lugar onde não deveria estar. Então isso se torna um problema. Mas se você entender que o dinheiro ele é um servo e pode fazer você mudar de lugar e ser uma bênção, irmão, porque eu acredito que na face dessa terra aqui nós não vamos levar nada, não vamos mesmo, tudo vai ficar aqui. Mas eu acredito que você pode ser muito útil na face dessa terra, não somente para levar as pessoas a Cristo, mas para ser uma bênção para quem está ao seu redor, para a tua família, para a tua casa. E se isso não acontecer, você vai ter passado a vida toda e você pode ir para o céu. Eu acredito que isso é o principal, diga glória a Deus. Você não conseguiu a casa, o carro, você não conseguiu aquilo que você tanto gostaria, passou necessidade a beça aqui nesse mundo, mas foi para o céu, já valeu, amém? No final valeu. Mas eu acredito que não precisava ser assim. Talvez o Lázaro foi para o inferno, o Lázaro que foi para o céu, foi salvo. Aqui nessa terra ele passou fome, porque talvez ele não teve o entendimento que deveria de ter, porque não foi a miséria que levou ele para o céu, foi o temor a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Foi o temor a Deus. Não foi o dinheiro que levou o rico para o inferno, não foi a falta de temor a Deus. Tem que ficar claro isso no nosso coração, amém, Jesus? Eu acredito nisso. Não é à toa que Jesus fala lá em João 10:10, ele diz: eu vim para que tenhais vida e a tenham com o quê? Vamos lá então. O Lázaro foi para o céu? Foi para o céu. Mas a vida dele foi com abundância? Não foi. Então ele não viveu a vida que Jesus queria para ele. Porque a vida que Jesus queria para ele era uma vida com abundância. Amém, Jesus? Eu creio nisso. Por isso que eu quero voltar aqui, vamos lá em Gênesis capítulo 30, para ler isso aqui para você. Versículo 27. Gênesis 30, 27. Diz assim: então lhe disse Labão: se agora tem achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. 28. E disse mais: determina-me o teu salário que eu te darei. 29. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. 30. Porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar, também por minha casa. Meu irmão, essa palavra aqui me ajudou muito um dia. Um dia eu estava orando a Deus, eu estava numa situação em que eu via que o meu trabalho estava abençoando os outros, mas nunca abençoava quem? A mim. Um dia Deus me deu essa palavra aqui, em cima dessa palavra eu fiz uma oração, e eu entendi o que Jacó fala para Labão. Aqui, para quem não sabe, nós estamos falando de Jacó e de Labão. Quem era Labão? Labão era tio de Jacó, irmão da mãe de Jacó. E Jacó, meu irmão, trabalhava para esse homem muito fielmente. Jacó era muito fiel. Tanto é que o Labão confessa: eu percebi que Deus me abençoou por causa do seu trabalho. Chega num ponto que o Jacó cansa e diz: eu vou embora. Diz: não, não vai não. E depois de 14 anos, finalmente esse bendito desse Labão, para não falar outra coisa, vira para Jacó e fala assim: fala qual ao teu salário, quanto é que você quer ganhar? Porque até ali Jacó havia trabalhado de graça não, para casar, né? Porque ele casou depois de 14 anos de trabalho, ele casou, misericórdia. O casamento, ó, pensa num homem que eu acho que dava valor na esposa, era esse. Aquela mulher custou 14 anos de serviço para ele, mas no fundo aquilo era uma maldade, irmão.
porque jamais poderia se trocar um casamento pelo trabalho. Ele era digno de receber o quê? Salário. Era justo que fosse para ele o quê? Pago. Não, fica comigo, determina o teu salário que eu vou te dar. E o Jacó começa a falar para ele: olha, você sabe como eu tenho servido, como o teu gado passou comigo. No versículo 30 ele fala assim, ó: o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão. Você vê que quando uma pessoa é de Deus, presta atenção, não tem como, ela tem que ser abençoada. Veja, próprio Deus, quando Deus está com você, onde você coloca a mão vai prosperar, e tem que prosperar, diga graças a Deus, tem que crescer. E aí ele fala assim: você viu que você tinha era pouco, agora está uma multidão, e você viu que o Senhor te tem abençoado pelo meu trabalho, e diz mais: agora pois, quando hei de trabalhar por minha casa? Agora olha, pastor, isso aqui não é avareza, não é egoísmo, não é ganância, isso aqui é sabedoria, isso aqui é justiça. Ele fala o seguinte para Labão: Labão, meu trabalho te abençoou, pelo meu trabalho você prosperou, pelo meu trabalho você cresceu, mas o que eu ganhei com isso? E meu irmão, isso aqui eu vi, aquele versículo que eu falei para você no começo, o Jacó estava sendo um boi com a boca o quê? Amarrada. Ele estava sendo um boi com a boca amarrada. Só olha, eu estou fazendo você prosperar, as coisas estão dando certo para você, mas e para mim? Nada. Quando vai chegar a minha vez? Quando é que vai chegar a minha hora? Quando é que vai ter para mim também? Irmão, isso não é avareza, está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Isso não é ganância, isso é sabedoria, isso é justiça, porque Deus falou, quem trabalha tem que ter esperança de colher. O apóstolo Paulo diz, Deus não falou isso só por causa dos bois, Deus está falando que aquele que planta e aquele que colhe tem que ter esperança de ter parte da colheita. E o Jacó estava dizendo, quando é que vai ser parte dessa colheita para mim? Quando é que eu vou participar disso? Irmão, nós temos que chegar a um ponto que nós temos que nos revoltar e dizer, Deus, quando é que eu vou ter parte, o meu direito? Quando é que eu vou ver a bênção ou a prosperidade chegar na minha casa? Quem está entendendo, diga amém. E Jacó toma uma atitude, uma decisão, versículo 31, e disse ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. 32, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados, os malhados, os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isso será o meu? Então olha para o pastor, já começa daqui. O Jacó era um camarada diferenciado. Por quê? O salário que ele pediu foi o salário mais difícil de alguém receber. Por quê? Os salpicados, malhados, que diz mais aí, morenos, você acha que era a maioria ou a minoria do rebanho? Era o menor. Tanto é que o Labão espertão concorda na hora. Isso não tem problema. Eu falei esses dias aqui que aquele que tem a bênção de Deus, ele sabe, pode me mandar para a terra mais difícil, pode me dar aquilo que é mais difícil. Lembra do do Abraão e do Ló? Chegou uma hora que não deu certo mais, o Abraão falou assim, ô Ló, faz o seguinte, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, porque a bênção está comigo. Está entendendo, sim ou não? Não, não me preocupo não. O Ló, espertão, olhou para todas as campinas verdes lá de Sodoma, que era igual ao jardim do Éden, então você imagina como é que era, né? Jardim de Deus. E o Abraão falou, eu vou para o outro lado. E eu pergunto para você, quem prosperou? O Abraão. Você está entendendo, sim ou não? Não tenha medo não, mas seja ousado. Não tenha medo não. Ai pastor, eu queria que fosse uma coisa mais fácil. Geralmente o mais fácil também, meu irmão, é menor. Às vezes ali no mais difícil é onde está a bênção de Deus. Seja ousado, seja intrépido. Não aceite não se conforme, né? Mas só que ele não pede o salário e fica parado não, presta atenção, ele pediu o salário mais difícil.
No versículo 33, ele fala assim: assim testificará por mim a minha justiça. O que ele está falando aí? De justiça, não estou falando para você? A minha justiça no dia de amanhã, quando vieres o meu salário, e o meu salário estiver diante de ti, da tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Ele disse: olha, eu estou fazendo isso, eu estou pegando mais difícil, para ninguém falar amanhã que eu roubei. Olha como Jacó foi ousado. Eu não quero nada que é de ninguém. O meu salário vai dar para ser visto de longe, porque de longe você vai olhar e ver tudo que for malhado e salpicado é meu. Se não for, já não é meu. Está entendendo, sim ou não? Nós temos que ter essa ousadia. Eu não quero nada de ninguém. Não quero coisa enrolada. Eu não quero coisa mal feita. Deu para entender, sim ou não? Tem cristão que quer prosperar, irmão, vou abrir um parênteses aqui, mas no meio de rolo. O que é rolo, pastor? Coisa enrolada, errada. Não, estão fazendo um negócio aí, que dá muito dinheiro, que não sei o que. Irmão, cuidado com isso. Vai de forma honesta. Amém, Jesus? O que Jacó estava falando era isso. O meu salário vai dar para ver de longe. Ou seja, não vai ter nada errado. Amém? Não queira, porque onde há mentira, engano, coisa escondida, provavelmente ali está o diabo, porque tudo que é de Deus é às claras. Amém, Jesus? Não tem nada oculto não, não tem nada escondido não. Você não tem vergonha de mostrar: está aqui, o meu salário é esse. Está entendendo, sim ou não? Queira prosperar da maneira certa, porque Deus vai ser com você. Tanto é que no versículo seguinte, 34, vamos ler rapidinho por causa do horário, diz assim: então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. 35, e separou naquele mesmo dia os bodes listrados, malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura e todo moreno entre os cordeiros, e deu nas mãos dos seus filhos. 36, e pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Quer dizer, separou bem, né? Colocou dele lá longe do de Labão para não ter problema. Continua, versículo 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas iscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. Então olha para o pastor, naquele dia o rebanho dele deve ter sido desse tamanhozinho, né? Entre o rebanho ali, as malhadas e salpicadas, deve ter ficado bem pouquinho. O que ele fez? Ele não ficou lá esperando: vamos ver se um dia, né, nascer mais uma malhada, o meu salário aumenta. Vamos ver se um dia nascer mais uma salpicada, melhora para mim. Não, irmão. Ele foi atrás. E aqui eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se eu já preguei isso aqui. Eu acredito que eu já falei, comentei uma vez. Deus me deu uma revelação aqui uma vez, que eu estava meditando isso aqui. Por que o Jacó pegou varas dessas 3 árvores, né? Álamo, aveleira e castanheiro. Isso aqui não é por acaso. Aliás, nada na Bíblia está por acaso. Saiba disso, tudo que está na Bíblia tem um motivo. Cada árvore dessa aqui tinha uma característica que Jacó queria no seu rebanho, e ele foi atrás. Sabe por quê? Cada espécie dessa aqui nascia num lugar diferente. Não pensa você que o Jacó foi no fundo da casa dele, pegou um pedaço de pau que estava jogado lá e fez lá os riscos e colocou lá para Deus abençoar. Não. Você pode ler comigo? Vamos ler o 37 de novo. Então tomou Jacó varas de que jeito? Verdes. Como é que você pega a vara verde? Na árvore. Está entendendo, sim ou não? Ou seja, para o Jacó conseguir uma vara de álamo, eu fui estudar uma vez, ele teve que ir até onde tinha álamo, e o único lugar que tinha álamo era uma região que ficava quilômetros dali. Para ele conseguir uma vara de aveleira, ele teve que ir onde tinha aveleiro, porque não era todo lugar que tinha. Para ele conseguir uma vara de aveleira, ele teve que ir em outro lugar que era completamente distante de onde ficava o álamo. Está entendendo o que eu estou falando? Para conseguir uma vara de castanheiro, ele teve que ir onde tinha castanheiro. Onde tinha castanheiro também era bem longe de onde tinha álamo, onde tinha aveleira. Se você estudar, pode procurar o que eu estou falando, fica com o que eu estou dizendo, não vai atrás para você ver. Você vai ver que eram árvores que nasciam em regiões totalmente diferentes uma da outra. Ou seja, só para conseguir isso aqui, que foi uma direção de Deus, isso aqui pode ter certeza que foi Deus que falou com ele, em um sonho Deus mostrou para ele, que vinham lá, bom, eu vou ler aqui com você rapidinho, você vai entender.
Mas para fazer o que Deus tinha dirigido, irmão, ele precisou de muito esforço. Ele foi atrás da vara de álamo e tinha que ser vara verde. Foi atrás da vara de aveleira, foi atrás da vara de castanheiro, porque essas árvores tinham exatamente o que ele queria. Você quer alguma coisa? Corre atrás. O que você quer? Ele queria um rebanho forte. Se eu não me engano, o álamo era forte. Tinha uma aqui que vivia muito. Eu esqueci de pegar o estudo para você. Mas tinha uma aqui que vivia muito tempo. Você vai ver que as ovelhas de Jacó, elas não morriam cedo. Elas procriavam muitos anos. Mas para conseguir isso, você teve que ir atrás. Tinha uma outra árvore aqui que representava resistência. Você vai ver que o rebanho de Jacó não pegava doença. Tudo isso aqui é um significado. Mas o que ele queria, ele teve que ir atrás. Mas por que ele foi atrás? Chegou uma hora que ele se revoltou contra aquilo. Disse: quando é que eu vou ver a bênção na minha casa? Quando é que eu vou trabalhar pela minha própria casa? Oh Deus, eu sou um servo do Senhor, a bênção do Senhor está comigo. Mas a bênção do Senhor comigo abençoou o Labão em tudo, e eu dessa bênção não recebi nada. Até quando? Não, Deus, eu não aceito. Deus, eu quero o meu salário vai ser esse, eu vou atrás do meu salário. E ele foi atrás do salário dele. Ele determinou o salário dele, mas ele também foi atrás. E ele foi atrás da castanheira, foi atrás da aveleira, foi atrás do álamo. E aí olha o que diz aí, 38, e pôs as suas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo a beber. Quer dizer, não foi uma coisa assim que acho que até para ele conseguir essas varas verdes, né, de cada espécie aqui que você viu, o irmão deve ter demorado um certo tempinho. E ele vai lá e faz um ato de fé. E eu venho batendo nessa tecla, que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, que o justo viverá do quê? Da fé. Não é só na força do braço, teve o esforço dele. Ele correu atrás aonde tinha o que ele queria, ele foi atrás do que ele queria, mas chegou uma hora que ele teve que usar o quê? A fé. O povo de Deus esquece de usar a fé. Às vezes você é esforçado, você corre atrás do que você quer, você vai à distância que precisar ir, mas às vezes você não está usando o quê? A fé. O povo de Deus tem que usar a fé. A fé é uma coisa que às vezes parece loucura para os outros, mas você que crê, faz sentido. A fé é você pegar o azeite, é você ungir, pegar a farinha lá e jogar. A fé é você fazer aquela oferta porque o pastor fez um propósito, coisa que lá fora ninguém vai entender, mas que para você funciona. Quem está entendendo, diga amém. Então não adianta para nós só a correria, o esforço, ir atrás das varas, tem que usar a fé. Por quê? O que é fé? É você pegar uma vara, colocar na frente de um rebanho e achar que aquela vara vai interferir no rebanho. O que é isso, pastor? Fala comigo, loucura. E o evangelho é o quê? É loucura. Para quem não crê, mas para quem crê é o quê? Poder de Deus. Não, Deus, eu vou fazer, eu vou ungir isso aqui, ó. Eu vou pegar essa farinha, como nós entregamos domingo passado, né? Eu vou jogar aqui, Deus vai operar. Eu vou fazer esse propósito, vou fazer essa oferta aqui, Deus vai honrar. Vou pegar esse envelope aqui, eu vou fazer, Deus vai prosperar. Isso é fé, diga glória a Deus. Aí olha como funciona a fé. E pôs essas varas descascadas diante da frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo beber. 39, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listradas, salpicadas, e o quê? O que é isso, irmão? Fala comigo, milagre. Olha como é que funciona. Tem que ter no teu coração uma revolta, no bom sentido, tá? Você entendeu o que eu falei hoje, né? De falar, não, peraí, estão tapando a minha boca. O Jacó estava sendo um boi de boca tapada. Determinou o salário dele, ele corre atrás, ele usa a fé. E qual é a consequência disso? Deus faz o quê? Um milagre. Deus faz um milagre. Aquilo que era impossível agora se torna possível. O que não acontecia passa a acontecer. É assim que o povo de Deus prospera. Aquilo que ninguém prosperou, você prospera. Você coloca a mão, vai para frente. Milagre. Está entendendo, sim ou não? E o que aconteceu? Versículo 39, né? E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Para resumir, por causa do horário, pula lá para o versículo 41, pronto, ó.
E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante. Outra coisa, estratégia. O Jacó, ele não colocava as varas quando as ovelhas eram fracas, ele só colocava as varas quando as ovelhas eram o quê? Você tem que ser inteligente também, amém, Jesus? Tem gente que fica esperando só um milagre, mas não usa o quê? Fala comigo, a cabeça. Tem que usar, amém? Usa, Deus te deu, peraí, eu quero ovelha forte, então na hora que a ovelha forte vem, eu coloco a vara. A hora que vem a fraca, o que eu faço? Eu tiro, não é essa aí que eu quero. Quem está entendendo, diga amém. Ele fez isso, 42. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de quem? De Labão. E as fortes? De Jacó. Diga glória a Deus. Olha o final. 43, e cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos. Agora a bênção chegou na casa dele, diga glória a Deus. Irmão, Deus quer abençoar a nossa casa também. Irmão, o próprio Deus entrou naquela situação onde Jacó estava sendo injustiçado. Deus tirou de Labão, e Deus deu para Jacó. Deus viu a injustiça, Deus viu. Irmão, eu acredito, tem gente que está tomando posse do que é seu. Você não tem que ficar com inveja de ninguém, escuta o que eu estou falando. Mas eu estou falando para você que você precisa acordar que tem gente que está tomando posse de coisa que era para você, que era para ser para você, era para ser para mim. Por quê, pastor? Porque nós estamos acomodados, porque não nos revoltamos, porque não tomamos posse da palavra. Tem coisa que era para ser sua. Aquele rebanho era de Jacó, o trabalho foi todo dele, a bênção era dele, mas o Labão estava usufruindo, até o dia que ele acordou e falou, não, o meu salário vai ser esse. Quem está entendendo, diga amém. Desperta, meu irmão. Para a gente encerrar rapidinho, Tiago capítulo 5, versículo 3, eu vou ler rapidinho para você, nós já vamos orar, tá? Tiago 5, 3. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Tiago 5,3. Perdão, é o 4, tá? Tiago capítulo 5, verso 4, diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi o quê? Diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos de quem? Do Senhor dos Exércitos. Deus está falando de trabalhadores que estavam trabalhando, mas o salário deles estava sendo diminuído. Uma outra tradução que eu estou usando hoje, que é a Bíblia Viva, coloca a Bíblia Viva. Pois escutem, ouçam os clamores dos trabalhadores que ceifam os seus campos, e que vocês fraudaram o quê? No pagamento. Os clamores deles chegaram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, você que está sendo fraudado, roubado, pastor, olha, não é justo o que eu estou recebendo, pastor, olha, eu luto tanto, tenho sido fiel a Deus, então está na hora de você se levantar, está na hora de você dizer, Deus, eu quero trabalhar pela minha casa também, eu quero esse lado que o Senhor disse que é o melhor. Qual é o melhor lado? O melhor é dar do que receber. Não é ruim receber não, glória a Deus por aqueles que Deus usa para te abençoar, mas começa a pedir, Deus, eu quero abençoar também, eu quero poder abençoar as pessoas, eu quero poder abençoar a tua obra, eu quero poder ser usado pelo Senhor também. Para encerrar, coloca ali na tela para mim, 1 Coríntios 15, 58. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Não pode. O que Jacó estava vivendo? Ele estava trabalhando, abençoando a Labão, e a casa dele não era abençoada. Chega, eu quero que hoje você se levante, você determine o teu salário, amém, Jesus? Você crê nisso, sim ou não? Quem crê que Deus te dá um salário digno, levanta a mão, amém? Eu creio que Deus vai te colocar, meu irmão, como eu venho falando esses dias,